O ministro Luiz Roberto Barroso fez um longo e extenso pronunciamento, lembrando principalmente os momentos da história brasileira, desde a proclamação da República, em que houve rompimento da ordem, né, do Estado Democrático de Direito e também das instituições, e os momentos em que o Supremo Tribunal Federal foi ameaçado. Neste pronunciamento do Luiz Roberto Barroso, ele faz menção a uma jornalista que ficou presa durante o golpe de 1964 numa sala de tortura com uma cobra às escuras. Para quem não sabe dessa história, ela se trata da história de Miriam Leitão, mãe do nosso querido companheiro aqui de trabalho, Matheus Leitão, a quem eu passo a palavra porque não só teve a mãe citada, mas também porque escreveu um livro, está na Flip, acompanhando tudo isso que está acontecendo, um livro emocionante chamado Em Nome dos Pais, em que ele retrata essa e outras histórias. Matheus, como é que você viu não só a menção, a história pessoal da sua família, mas também o discurso de Luiz Roberto Barroso? Olha, Ferraz, obrigado aí pela... Eu queria agradecer também o ministro Luiz Roberto Barroso pela fala, acho que uma fala muito importante, né? E mais do que a dor pessoal vivida pela minha família, para dar um resumo breve, que eu estou aqui na Flip falando do meu livro. Ontem eu tive uma mesa sobre democracia, amanhã tem outra também, né, que vai falar desse período da ditadura e a importância da redemocratização, né? E o meu livro trata justamente dessa busca minha pelos torturadores dos meus pais, né? Minha mãe, 9 anos, estava grávida do meu irmão mais velho, Vladimir. Meu pai tinha 22 anos, os dois não tinham feito nenhum de ato contra a ditadura. Na verdade, eram pichações, peças de teatro com versos de Castro Alves, coisas, né, panfletagens. Era uma luta pacífica contra a ditadura, mas foram barbaramente torturados. Meu pai ficou preso de 72 a 74, minha mãe ficou presa de dezembro de 72 até abril de 73. E eu conto no livro que eu fui atrás dos torturadores. Esse é um momento, né, muito dramático, porque justamente essa pessoa que colocou, né, a cobra na cela com a minha mãe, e ela estava grávida aos 19 anos, né? Eu até conto no livro, Ferraz, que a minha filha hoje, Mariana, tem, né, e em 2025 teria exatamente a mesma idade que ela tem. Olho para minha filha e vejo a violência desmedida que foi feita contra a minha família. Mas o mais importante é a dor coletiva, né? Eu acho que é importante essa fala do Barroso, porque ele está falando, né, de toda uma história de tentativas de golpes, especialmente envolvendo militares, que vem de, né, 22, 24, e passa por 37, por 45, passa por Jacareacanga e Aragarças também, JK, e ele fala da ditadura militar, quando teve essa violência enorme do Estado brasileiro, né, contra aqueles que se opunham ao regime, né? Então, a dor coletiva, até fala no livro, é a mais importante, Ferraz. Por quê? Porque, né, meus pais, apesar de toda essa violência que caiu sobre eles, desmedida naquele momento num quartel do Exército Brasileiro, eles reconstruíram a vida, né? Conseguiram reconstruir minha vida. Minha mãe está aí, vai tomar posse na Academia Brasileira de Letras agora no dia 8 de agosto, e conseguiram reconstruir a vida, mas a gente não sabe onde está o corpo de Rubens Paiva, a gente não sabe onde está, né, quem foram os torturadores e assassinos de Vladimir Herzog, uma lista enorme de pessoas, né? Eu contei ontem na mesa. O Brasil tem, não são só 434 mortos desaparecidos políticos, há um número muito maior, né, que envolve 8 mil indígenas, 1.000 ribeirinhos. Então a ditadura brasileira foi violenta, muito violenta, e é importante citar esses fatos, né, Ferraz. Por quê? Porque se fala que muitas vezes a ditadura brasileira não foi tão violenta, que a do Chile foi mais violenta que a da Argentina, mas números de mortos e desaparecidos no Chile são 3. Assim, não é bem assim a história. Eu acho que por isso é importante a gente, e mais importante ainda é falar dessa dor coletiva, né? A minha parentela sofreu essa violência enorme, mas outras pessoas sofreram muito mais, e esses crimes são continuam no Brasil.
Robson Boninho, eu queria repassar com você alguns pontos importantes aqui do que